Por trás de cada grande líder espiritual existe uma rede invisível de pessoas extraordinárias. Descubra como os colaboradores esquecidos de Paulo mudaram o mundo e o que isso revela sobre seu próprio propósito divino. Bem-vindos à Sagrada Rosa Branca. Queridos seres de luz, em um mundo que exalta os grandes nomes e celebra realizações individuais, existe uma verdade profunda que frequentemente permanece nas sombras. Ninguém constrói um legado sozinho. Pense por um momento. Quem são as pessoas que sustentam sua caminhada diária? Aquelas figuras que raramente recebem os holofotes, mas sem as quais você não conseguiria avançar em seu propósito. Hoje, quero levá-los a uma jornada através de um fragmento fascinante da história cristã, onde encontramos não apenas o brilhantismo de um dos maiores apóstolos que já viveu, mas também a rede extraordinária de pessoas aparentemente comuns que tornaram sua missão possível. Ao final do nosso trecho bíblico de Romanos, Paulo menciona nomes que muitos de nós talvez nunca tenhamos realmente notado. Mas cada um desses nomes carrega uma história poderosa sobre colaboração, propósito divino e o verdadeiro significado de servir no reino de Deus. Imagine a cena. Estamos em Corinto, uma cidade vibrante e cosmopolita da Grécia Antiga. É o ano 57 depois de Cristo, aproximadamente. Em uma casa modesta, um grupo diversificado de pessoas está reunido. No centro desse círculo está Paulo, um homem de baixa estatura física, mas de estatura espiritual gigantesca. Ele finaliza uma de suas cartas mais importantes, a Epístola aos Romanos, e, ao encerrar, faz algo profundamente significativo. Menciona os nomes daqueles que estão com ele. Timóteo, meu colaborador, envia suas saudações, assim como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus familiares. Eu, Tércio, aquele que redigiu esta carta, também os cumprimento no nome do Senhor. Gaio, que me recebeu em sua casa e acolheu toda a congregação, envia lembranças. Erasto, administrador público da cidade, bem como nosso irmão Quarto, também o saúdam. Parece apenas uma lista de nomes, não é mesmo? Mas vamos desvendar quem eram essas pessoas e o que elas nos ensinam sobre serviço autêntico e propósito divino. Primeiro, temos Timóteo, um jovem que Paulo chamava de meu colaborador. Não simplesmente um subordinado ou assistente, mas um colaborador. A palavra original em grego sugere alguém que compartilha o trabalho lado a lado. Timóteo era filho de mãe judia e pai grego, e Paulo via como um filho espiritual. Ele confiava tanto em Timóteo que escreveu 2 cartas inteiras para orientá-lo a liderar igrejas. Pense nisso. Quantos Timóteos existem em sua vida? Pessoas mais jovens, talvez inexperientes, mas com um potencial extraordinário que aguarda ser descoberto e nutrido. Em seguida, Paulo menciona Lúcio, Jason e Sosípatro, meus familiares. Imagine o impacto do testemunho de Paulo. Ele não apenas converteu estranhos, mas transformou sua própria família. Estes homens abandonaram tradições ancestrais para seguir este novo caminho. E então encontramos Tércio, um nome que muitos nunca notaram. Ele simplesmente diz: eu, Tércio, aquele que redigiu esta carta. Ele era o escriba, a mão por trás das palavras imortais que Paulo dictava. Sem Tércio, talvez não teríamos a Epístola aos Romanos como a conhecemos hoje. Reflita conosco. Quantas vezes desvalorizamos papéis que parecem menores? Tércio não pregava para multidões nem plantava igrejas, mas sua habilidade com a escrita permitiu que a mensagem de Paulo alcançasse não apenas Roma, mas chegasse até nós, quase 2 milênios depois. Paulo continua e menciona Gaio, descrevendo-o como aquele que me recebeu em sua casa e acolheu toda a congregação. Em uma época sem templos cristãos, a hospitalidade era um ministério fundamental. A casa de Gaio se tornou um santuário, um refúgio onde a igreja encontrava abrigo e nutrição espiritual. Quantos de nós abririam não apenas seus lares, mas suas vidas inteiras para servir ao propósito de Deus? Gaio transformou seu espaço privado em território sagrado. E finalmente, temos Erasto, administrador público da cidade, alguém com posição de autoridade secular que não escondeu sua fé, e o irmão Quarto, sobre quem nada mais é dito além de ser um irmão na fé. Percebam a beleza desta equipe. Um jovem promissor, familiares convertidos, um escriba talentoso, um anfitrião generoso,
um funcionário público influente e um simples irmão. Pessoas com diferentes talentos, posições sociais e histórias de vida, mas unidas por um propósito comum: fazer avançar o reino de Deus. O que torna essa equipe extraordinária não é apenas sua diversidade, mas também seu compromisso. Essas pessoas arriscaram tudo: conforto, reputação, segurança e, em muitos casos, suas próprias vidas, para apoiar Paulo em sua missão. Arqueólogos encontraram em Corinto uma inscrição com o nome de Erasto, confirmando sua posição como administrador público, exatamente como mencionado na Bíblia. Isso nos lembra que estes não eram personagens fictícios, mas pessoas reais que fizeram escolhas corajosas em tempos extraordinariamente desafiadores. Paulo, esse gigante da fé, não operava sozinho como um super-herói espiritual. Ele era o centro de uma comunidade vibrante e interconectada de crentes comprometidos, cada um contribuindo de maneira única para a expansão do Evangelho. Esta realidade nos confronta com uma pergunta profunda: quem somos nós nessa história? Somos um Paulo, chamado para liderar com ousadia? Ou talvez sejamos um Tércio, usando nossas habilidades específicas para documentar e preservar? Ou um Gaio, criando espaços de acolhimento e nutrição espiritual? O reino de Deus avança não apenas através de pregadores eloquentes e líderes carismáticos, mas através de escribas fiéis, anfitriões generosos, funcionários íntegros e irmãos leais que permanecem firmes na fé. Ao encerrarmos esta reflexão, quero que você compreenda uma verdade transformadora: não existem papéis insignificantes no plano divino. Cada pessoa mencionada por Paulo contribuiu de maneira essencial para o avanço do Evangelho, mesmo aquelas cujos nomes mal reconhecemos hoje. Se você tem se sentido invisível, como se seu serviço passasse despercebido ou fosse menos importante, lembre-se de Tércio e Quarto. Se tem aberto seu lar e seus recursos para nutrir a comunidade, você está seguindo os passos de Gaio. Se está usando sua posição profissional ou social para glorificar a Deus, Erasto é seu antecessor espiritual. O verdadeiro teste de grandeza no reino não é quanta atenção recebemos, mas quão fielmente servimos ao propósito para o qual fomos chamados. Paulo entendeu isso profundamente e, por isso, honrou publicamente aqueles que caminhavam ao seu lado. A expansão do cristianismo pelo mundo romano não foi obra de um homem só, mas de uma comunidade vibrante de pessoas comprometidas com um propósito maior que elas mesmas. E essa mesma dinâmica continua hoje, em cada comunidade de fé autêntica. Como diria Paulo se estivesse escrevendo hoje: se você negligenciar o chamado que Deus lhe confiou nesta vida, desperdiçará o propósito para o qual foi criado. Cada um de nós tem um papel único e insubstituível nesta grande narrativa divina. Frase de reflexão e exercício prático. Sua fidelidade no lugar onde Deus o colocou hoje está construindo um legado que pode durar por gerações, mesmo que seu nome nunca apareça nos holofotes. Exercício prático. Nesta semana, identifique 3 pessoas em sua comunidade de fé ou círculo de relacionamentos que trabalham nos bastidores, aqueles cujo serviço raramente é notado ou celebrado. Encontre uma forma criativa de reconhecer e valorizar a contribuição única dessas pessoas. Pode ser através de uma nota de agradecimento, um presente simples ou simplesmente tomando tempo para expressar sua gratidão pessoalmente. Ao fazer isso, você não apenas encorajará essas pessoas, mas também cultivará em si mesmo um espírito de reconhecimento e gratidão pelos Tércios, Gaios e Quartos de sua própria jornada. Vamos juntos fazer uma oração para finalizar? Feche os olhos e ouça essas palavras. Senhor Todo-Poderoso, abre nossos olhos para enxergarmos o valor de cada papel no teu reino. Concede-nos sabedoria para reconhecermos nosso próprio chamado e humildade para servirmos com excelência, mesmo quando ninguém está observando. Ajuda-nos a valorizar aqueles que trabalham nas sombras e a construir equipes que reflitam a diversidade e unidade que tu desejas. Que possamos, como Paulo e seus colaboradores, deixar um legado de fidelidade que glorifique o teu nome por gerações. Amém. Deixe seu gostei e nos siga, compartilhe esse vídeo e vamos juntos nessa corrente do bem. Gratidão por estar aqui. Fique de olho. Tem mensagem e reflexão todos os dias. Deus abençoe.